A responsabilidade da qual nós temos nesse mês é algumas hashtags, e em especial na noite de hoje, como falamos pela manhã, o tema é perdão. Como eu mencionei um pouquinho de manhã, esse é do tipo de algumas mensagens que, por mais que a igreja ou alguém no coração queira dizer amém, é uma das que a gente não ouve muito amém. É uma daquelas mensagens igual remédio. Precisa tomar porque precisa sarar. Mas o gosto no começo não é muito bom. Pela manhã nós conversamos um pouquinho. Se você veio pela manhã, vai recordar. Nós falamos sobre o livro de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 23 até o versículo 25. E compreendemos aqui que Jesus dizendo que caso você queira trazer uma oferta ou cultuar a Deus, e de repente você se lembrar que você tem alguma coisa com alguém ou alguém contra você, você precisa deixar a sua oferta e reconciliar para depois continuar a sua oferta. A gente falou bastante sobre isso na parte da manhã, e a gente entendeu que o pressuposto que Jesus ordena é que a gente precisa se reconciliar sempre, que esse chavão gospel que a gente usa às vezes, o importante sou eu com Deus, esse texto diz que não é a verdade. O importante sou eu com Deus e também eu com as pessoas no que cito relacionamento. Falamos também na questão de que não importa, o texto nos diz isso, se eu ofendi ou se eu fui ofendido. Jesus diz, vai reconciliar-se com as pessoas. E muito interessante também porque além de ir, nós falamos pela manhã a segunda ideia de que a gente precisa se reconciliar. E quando a gente vai para se reconciliar, a gente precisa fazer o que Jesus está mandando fazer, reconciliar. Não ir justificar, não ir bater boca, não ir conversar, não ir trocar ideia. É para ir se reconciliar tão somente. E a gente falou um pouquinho sobre isso hoje de manhã, e no final a gente explanou no seguinte sentido do versículo aqui, exatamente o 25, Jesus dizendo, vai sem demora, vai logo, aproveitando que o teu adversário, essa pessoa que você precisa se reconciliar, está no caminho, antes que ele te apresente ao juiz, e o juiz te apresente ao oficial de justiça, e você vá para a cadeia. E aí nós finalizamos a mensagem da manhã, querendo compreender, que tipo de cadeia é essa que Jesus está dizendo? Cadeia de ser preso? Cadeia de grades? Se fosse essa, meu irmão, era mais fácil. Talvez poderia até estar cheio as cadeias hoje, porque a gente não perdoa e não se reconcilia. Mas infelizmente não é essa a prisão que Jesus está falando. E hoje à tarde, quando eu acabei de pregar isso aqui, a pessoa não ouviu, mas ele conversou comigo, me procurou um pouquinho à tarde ali, antes de ir para casa. Um jovem me procurou e falou, Isaías, tem alguém que está triste com você, eu ouvi falar. E eu acabei de pregar, fresquinho, né? E essa pessoa disse para mim, ela ficou triste com uma coisa que você disse, eu não sei se foi sua intenção ou não, mas ela está triste. Aí eu agradeci, inclusive essa pessoa disse para mim, se fosse comigo eu gostaria que me dissessem, para eu me reconciliar. Eu falei, por isso que eu te agradeço por você ter dito. Saí daqui, peguei a motinha, fui para casa, nem entrei em casa, do prédio ali mesmo, do térreo, peguei o celular e liguei para essa pessoa. Liguei para ela e falei com ela, tudo bem, como é que você está? Tudo jóia, graças a Deus, tudo normal. Eu não imaginava, essa pessoa também não esperava que eu ligasse. Eu liguei, conversei, falei com essa pessoa e falei, eu liguei especialmente para uma coisa, pedir desculpa, perdão para você. Como assim? Eu falei, eu fiz isso e algumas pessoas disseram que você ficou triste e você não, apesar de não vir falar comigo, mas sabido que você ficou triste comigo, o que me resta fazer é pedir perdão para você e dizer, eu não vou fazer mais. Talvez brincaria de outra forma, algo assim, mas eu te peguei num dia assim, tal, não falei nada disso. Só disse, eu quero pedir perdão e não vou fazer mais. Você me perdoa? Aí a pessoa começou a ficar um pouco meio muda do outro lado, eu não entendi direito. Falei, tudo bem? Não, tudo bem. Estou perdoado? Está perdoado. Acabou o problema.
E é engraçado que quando a gente começa a falar, a pregar, a desejar de Deus alguma coisa, e eu brincava isso esses dias, cuidado com o que você peça a Deus, que Ele é capaz de responder. Então cuidado com o que você ouve de Deus, que ao ouvir a gente não é mais daqueles que pode dizer, eu não sabia, agora você sabe. E quando a gente menciona essa questão de saber, a palavra de Deus tem uma palavra bem dura, mas recheada de amor, sobre perdão. Abra a tua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 18, mais uma vez Jesus conversando com seus discípulos, Mateus, capítulo 18, vou me esforçar ao máximo aqui, para tentar lhe ajudar a entender. Hoje pela manhã algumas pessoas me procuraram, Isaías, não deu para compreender muito bem a voz, a palavra. Eu disse, meu irmão, a gente tem uma dificuldade, mas eu vou melhorar, pode contar comigo, tenha paciência. Então eu vou me esforçar ao máximo em tentar ser bem mais pausado que o normal, para que você tente compreender de fato o que a gente vai explanar a palavra de Deus. Olha o que diz o livro de Mateus, capítulo número 18, a partir do versículo de número 21. Se você analisar todo o capítulo, é um capítulo extremamente importante de Jesus com os discípulos para falar sobre coisas extremamente eficazes. A partir do versículo 1, capítulo 18, há uma discrepância entre quem que é o melhor, quem que é o maior. Jesus fala, peraí, não é assim. A regra é outra. A partir do versículo 6, ele vai dizer que a gente pode, infelizmente, causar tropeço nas pessoas e se tornar pedra de escândalo para alguns. Cuidado. Eu mencionei esse texto hoje pela manhã. No versículo 10 em diante, ele vai falar sobre uma ovelha perdida, da qual ele tem o desejo, o anseio, e precisamos fazer isso, resgatar aqueles que estão perdidos e que precisam voltar ao aprisco, da qual outrora eram. E aí no versículo 15, a gente mencionou também pela manhã, Jesus vai falar um pouquinho sobre como tratar o irmão culpado, aquele que errou comigo, não que eu errei com ele, aquele que errou comigo. E aprendemos de manhã que não importa se ele errou comigo ou se eu errei com ele, a ação de ir é sempre de quem tem Jesus no coração. Não espere quem tem Jesus no coração pedir perdão para você. Se um dia alguém que não tem Jesus no coração pedir perdão para você primeiro, antes de você, passe vergonha, porque era obrigação tua, que tem Jesus, que conhece a verdade, sabe da minha e da sua obrigação e não faz. Que vergonha. E aqui o texto, depois de tudo isso explanando, Jesus conversando com os discípulos, no versículo 21 Pedro entra em cena, e aí eu queria conversar com você sobre isso. Então Pedro, aproximando, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, para eu lhe perdoar? Até 7 vezes? O normal para a lei judaica era 2. Pedro já estava dando a mais, dizendo, Jesus vai me elogiar porque eu já estou aumentando o tradicional. Mas aí Jesus surpreende Pedro, a mim e todos nós. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus, lembra-te, quando ele responde isso para Pedro, ele continua o mesmo assunto dizendo, 70 vezes 7, ou seja, você tem que perdoar bastante. Por que tem que perdoar sempre? Ele continua dizendo, por isso, é continuação, por isso o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou esse senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida pudesse ser paga. Então o servo prostrou-se reverentemente e rogou a esse senhor,
sê paciente comigo, tudo o que devo lhe pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. 28. Saindo, porém, aquele servo, que acabara de ter sido perdoado, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando, sufocou e dizia em alta voz, numa linguagem, numa expressão um pouco mais coloquial: paga-me o que você deve. E então o conservo, caindo-lhe aos pés, implorava com a mesma frase que este implorava o seu senhor: sê paciente comigo, eu devo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Indo-se, lançou aquele jovem, aquele conservo na prisão, até que saldasse a sua dívida. E vendo os companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. E então o senhor mandou chamar esse servo e disse: servo malvado, vou repetir, servo malvado, eu perdoei-te aquela dívida toda porque você me suplicou. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Repita essa expressão comigo: verdugos. Repita: verdugos. É o outro personagem que entra em cena e nós vamos ouvir um pouquinho dele hoje. E entregou-os aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Versículo 35. Raramente Jesus termina uma parábola, ou uma expressão, ou talvez uma forma de ensinamento com uma expressão dessa. Raramente você vê nos textos. Essa é uma das que ele termina assim, ó: assim também o meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um do teu irmão. Às vezes Jesus termina a parábola e termina, e quem entendeu, quem entendeu. Quem não entendeu, ele chama do lado: meus irmãos, vou explicar aqui como aconteceu do semeador. Mas aqui não, ele diz, ele continua, e ele mesmo diz: ó, do mesmo jeitinho o Pai Celeste vai fazer, caso vocês não perdoem os seus irmãos. Eu queria lhe contextualizar um pouquinho só sobre esses valores, que a gente fica ouvindo: denário, talento, dracma, e tantas moedas da época, que às vezes a gente acaba perdendo e se confundindo um pouco. Só para se ter uma ideia, o primeiro devia 10.000 talentos, e o segundo devia para o seu servo, o seu conservo para o seu servo, apenas 100 denários. Um denário, vai fazendo a conta se você é bom aí, Lucas, me ajuda por favor. Um denário é o trabalho de pagamento de uma pessoa. Se você pegar o salário mínimo, R$728 hoje, e dividir por 30 dias, você vai ter a média de 24 a 25, vamos arredondar, fica mais fácil a calculadora, R$25 por dia. Esse conservo devia para o servo 100 denários, num valor de R$2.500. Se você pegar esse montante, 100 denários, um talento equivale a 6.000 denários. Um talento equivale a 6.000 denários. Esse servo que cobrou do conservo R$2.500, devia para aquele servo que o perdoou, sabe quanto? R$1.500.000. Se a gente for colocar nas mesmas somatórias, só multiplica R$25, que é cada denário, por 6.000 denários, um talento. 10.000, 10.000 vezes 6.000 vezes 25, R$1.500.000. E a questão é, coloquei até em parênteses aqui, 6/100 milésimo da soma anterior. Um devia 1.500 bilhões e foi perdoado. E o mesmo que foi perdoado por 1.500 bilhões, quando chegou para perdoar um de 2.500,
não fez. Essa comparação ou essa distância discrepante de valores é simplesmente para dizer para nós como que o Senhor se relaciona com a gente. E aí eu queria fazer algumas perguntas para você tentar responder. Esse Senhor que aqui colocou no final esse rapaz, esse servo, na cadeia, ele era misericordioso? Claro que ele era. Ele perdoou 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então por que ele foi parar lá? Não foi por causa da ausência de misericórdia do Senhor dele, mas foi porque ele não teve capacidade de transferir aquilo que ele recebeu para aqueles que estavam ao redor dele, só por isso. Nas palavras do texto, ele não compartilhou misericórdia. Nas palavras do texto, ele acabou de aprender perdão e quando saiu, esqueceu o que é perdão. E para onde ele foi mandado, segundo o texto? Para os verdugos. Para você lembrar e nunca mais esquecer quem são esses verdugos, você se lembra daqueles hominhos de branco que andavam muitos anos atrás, na época antiga também tinha, como se fosse um funil na cabeça, aquele capacete assim, só os olhos assim, ninguém os via. Aqueles são os verdugos, são aqueles personagens, e esses verdugos, eles ficavam próximos dos prisioneiros mais ruins, para fazer com que esses prisioneiros sofressem amargamente coisas piores do que só uma cadeia. Então, além de estar na cadeia, os verdugos estavam ali para bater neles, judiar deles. E esses verdugos, eles eram extremamente torturadores, homens maus, não tinham dó. Esses verdugos eram extremamente atormentadores, aqueles que ficavam ali, atormentavam mesmo. Esses verdugos eram carrascos, eram algoz. E quando a gente olha para esse texto, Jesus está dizendo que aquele que não perdoa, o pai que vai fazer igual, no versículo diz isso, ele vai pegar aquele que não perdoa e lançar aos verdugos. Já parou para pensar o que é isso? O que a ausência de perdão provoca na minha, na sua vida? Se você nunca pensou, hoje eu quero te desafiar um pouquinho, a abrir a tua mente com graça para ouvir um pouquinho o que esse texto diz. Eu estava conversando com um médico esses dias, e ele dizendo para mim, Isaías, eu peguei uma pessoa esses dias que foi difícil de ajudá-la. Eu fiz todos os exames que você pudesse ter ideia. Ela tinha um problema, a gente tentou, mandei para especialista, nada, mandei para outro lugar, nada, mandei para vários outros lugares, e ninguém conseguia achar o que aquela pessoa tinha. Aí infelizmente eu tive que dizer para ela, Isaías, não gosto de fazer isso para não misturar as coisas, mas eu disse para ela assim, o seu problema é espiritual, você precisa procurar uma igreja, porque eu já tentei de tudo biologicamente falando e não achei nada. Eu não sei o que eu faço com você. Como médico, encerro aqui, mas se eu puder te dar uma ajuda, procure uma igreja. Talvez você já ouviu alguém dizer assim, ou diferente no sentido, meu, o que está acontecendo contigo, Danilo? E a gente até brinca com os outros, viu, você precisa de um descarrego, você precisa fazer um sal grosso, e a gente vai brincando, você precisa de benzer, e a gente vai trocando essas brincadeiras, essas palavras, mas sempre na tentativa de que aquela pessoa que está sempre alçando, resolver alguns problemas e conflitos, e não consegue, a gente vai para o final. Qual que é o final? Vai benzer, irmão. Eu sinto muito em te dizer, mas muitas vezes, nós lutamos, nós guerreamos, nós batalhamos, as coisas não dão certo, elas não conseguem mais funcionar, parece que o mundo está contra mim, parece que Deus virou as costas para mim, tudo está errado e eu não consigo achar motivo, e a gente não vai achar mesmo, fica procurando lá e cá. Uma das possibilidades, sinto muito em te dizer, você foi entregue aos verdugos por causa da sua ausência de perdão. E os verdugos, eles agem em várias áreas, espirituais, emocionais e físicas, tanto que patologicamente muitas pessoas dizem que os problemas começaram aqui e não no corpo. Os verdugos
ou às vezes emocionalmente, a gente não consegue razoar, a gente não consegue dialogar, a gente não consegue se equilibrar, por quê? Porque estamos sendo vítimas de verdugos. E às vezes a gente não consegue nada na vida, não prospera, só sofre, e aí continua tendo vida azeda, amarga, fechada, desconfiado, irritado, a vida é horrível, é horrível. Meu irmão, sabe o que você está fazendo? Você está sendo alvo dos verdugos. E o problema é que os verdugos não agem assim do nada. O texto é muito claro, quando ele menciona que se você tivesse lido o texto até o momento onde de repente parou ali, versículo número 30, onde as pessoas ouviram aquele rapaz foi lá e perdoou o outro, não tinha verdugo na história. Mas só entrou verdugo porque o irmãozinho não soube perdoar, não soube compartilhar da mesma bênção que ele recebeu. E aí a gente fica entendendo algumas coisas, e eu queria que você guardasse isso. O verdugo só entra quando a gente dá legalidade. Satanás só age quando a gente dá legalidade. E o verdugo, a legalidade que eu e você damos a ele, é quando a gente não perdoa quem nos ofende, ou não perdoa quem a gente ofendeu. Você está dizendo letras muito garrafais, segundo o texto: verdugos, sou seu próximo paciente, cliente, ou o que você quiser. É isso que eu faço quando eu estou dizendo, eu não perdoo. É isso que eu estou dizendo no reino espiritual, quando eu digo, eu não posso perdoar. E eu não estou dizendo que perdoar é fácil, de maneira nenhuma. Conversava com um jovem hoje pela manhã também, ele dizia que para algumas pessoas é um pouco mais fácil, para outras é bem mais difícil. Isso tem muito a ver com circunstâncias que vivemos, com pessoas que nos desapontam, nos machucam, com relacionamentos longos, tem a ver com tudo isso. Mas a palavra perdoar, e eu queria que você pensasse um pouquinho, ela vem do grego charizomai, ou cherizomai. E esse cherizomai ou charizomai, do grego a palavra perdoar, ela vem de uma raiz de uma palavra que você conhece, charis, que charizomai, que é conceder algo, conceder, zomai, conceder. O caris, sabe o que é? Graça. Sabe o que significa caris? Graça. Carizomai, perdoar. É a mesma raiz. E isso faz a gente compreender algumas coisas, das quais, graça o que é? A gente sabe de cor e salteado. Graça é um favor, e perdão é uma ação imerecida. É isso que o texto está dizendo. Graça é imerecido. E a mesma raiz perdoar também é imerecido. E aí eu queria trazer um pouquinho para você, tomar a liberdade de portuguesar um pouquinho, me perdoe os professores de português, portuguesar um pouquinho, mas vamos entrar na palavra perdão. O que é um perdão? Quando vem à mente, o que é perdão? Na letra, por exemplo, passa um Uno, um carro, fala, nossa, aquilo é um carro, e passa uma limousine, aquilo lá é um carrão, não é? Tem o carro e o carrão. Então, se a gente pegar por esse mecanismo de avaliação, existe a perda e existe o perdão. Então, o perdão é uma perda grande. Eu queria que você fosse no raio desse raciocínio para você compreender. É uma perda grande o perdão. Perdão, uma perda grande. E por que o perdão é uma perda grande? Porque quando eu decido perdoar, eu perco algumas coisas grandiosas para mim. Como por exemplo, quando eu decido perdoar, eu perco a razão. Eu poderia, nesse momento que eu fui pedir perdão para a pessoa hoje, não tem nada a ver, eu acho que você levou para o outro lado. Eu poderia ter e tenho razões das quais não poderia, nem necessitaria pedir perdão, mas quando eu digo eu quero pedir perdão, eu perdi a minha razão. Então não tem mais discussão. Eu não quero mais ter razão, eu quero é perdoar.
A segunda coisa que acontece com a gente quando a gente tem uma perda grande, eu perco o direito de acusar ou de revidar. Quando eu decido perdoar, eu vou perto da pessoa, por exemplo, nessa pessoa hoje, mas eu só fiz isso porque você fez isso, eu poderia fazer isso, mas quando eu decido perdoar, eu perco essa possibilidade, eu não quero fazer isso. E na terceira, quando eu decido perdoar, e o perdão é grande, desse jeito mesmo, da graça, eu também perco o direito, eu abro mão da reivindicação da justiça. Como assim? Eu não posso dizer mais para a pessoa quando eu decido perdoar, como normalmente a gente diz, que isso não se repita. Isso é justiça, né? Eu te perdoo, mas você não faz de novo. Quando eu decido perdoar alguém, eu estou abrindo mão dessa reivindicação de justiça. Meu irmão, fica tranquilo. Porque Jesus está dizendo para Pedro, quantas vezes tem que perdoar o irmão? 70 vezes 7. Se ele bater do teu lado direito, você faz o quê? Dá outro lado. E aí eu fico perguntando para nós e para você, para mim, para a gente pensar um pouquinho, da onde vem tudo isso? O próprio Deus, livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele usa esse mesmo caminho do carizomai, quando ele diz, o meu Deus prova o seu amor para conosco, dando Jesus para morrer por mim, por você, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Você melhorou para Jesus vir? Você deu uma melhoradinha? Você deu uma evolucionadinha? Não, nós éramos pecadores. E eu brincava com os meninos esses dias, quando a gente estava falando do filme Noé, sobre esse filme Noé, que abre aspas, não vá achando que é da Bíblia, não vá achando que vou comparar com a Bíblia, que não é um filme hollywoodiano, né, meu querido? Deixa lá, assiste lá como filme, né, como me digo, meu querido ali, é um filme fraquinho, né, concepção do meu querido. Você pode gostar do filme, mas não vá saindo de lá querendo brigar com todo mundo, porque eles falaram que a Bíblia é... Ninguém tinha essa pretensão lá, fica sossegado. Mas a gente conversava um pouquinho sobre isso, e eu falava com esse rapaz, falei, meu querido, será que se Deus olhasse para nós hoje, o jeitinho que nós estamos, criança estuprando crianças, jovens matando jovens, brigas, violência, você acha que nós estamos diferentes daquela galera? Mas Deus não esperou eu e você melhorarmos para Ele provar o amor dEle, Ele simplesmente fez porque a gente não merece. Isso é graça. Ele te perdoou porque eu e você não merecemos. E foi desse jeito que o livro de Mateus capítulo 18 vai dizer, esse rapaz merecia ser agraciado por uma bênção de, não vou mais te cobrar 10 mil talentos, 1 bilhão e 500 mil reais, está livre. Ele merecia? Não. Porque para um cara chegar a ter uma fortuna dessa de dívida, muita coisa no meio do caminho ele fez errado, porque ela não apareceu do nada, né? Ela foi indo, mas mesmo assim, perdoou. E aí eu queria fazer com você essa explanação muito simples. A gente não merecia, mas Deus amou, Ele fez carizomai comigo e com você. Ele perdoou sem a gente merecer. E a primeira ideia que eu queria que você guardasse, de 3 considerações rápidas, nós vamos encerrar. Não perdoe porque a pessoa merece. Se você está esperando isso, você nunca vai perdoar ninguém. Perdoa porque você merece. Vou repetir. Não perdoe porque a pessoa merece. Até porque se ela merecesse, não era mais perdão, era obrigação. Perdoe porque você merece. O que eu mereço? Você merece ser livre. A gente fica às vezes naquela luta, né? Isaías, mas Ele que fez. Isaías, mas eu sou refém. Isaías, mas eu nem abri a minha boca e fui maltratado. Judiaram. Meu irmão, não é por causa dele que a gente tem que perdoar. Não é por causa do algoz que a gente tem que perdoar. É por amor a mim mesmo. É para eu e você compreendermos, segundo essa palavra, de que eu nunca vou conseguir perdoar segundo a própria excelência da palavra e a própria palavra de Deus, que as pessoas, não, se ela merecer, eu vou perdoar. Se ela fizer assim, eu vou perdoar. Onde a gente tem isso?
E infelizmente, quando a gente vai aguardando essas pessoas para merecerem ou não, o verdugo vai fazendo a festa. E mais do que fazendo a festa, nós, nessa de você merece ou não merece, nós vamos lutando a favor ou contra o nosso ego. E cada vez que eu vou lutando, eu acho que ele não merece, não merece, eu vou engrossando o chicote dos verdugos e eles vão cada vez mais judiando de mim. É isso que está dizendo aqui. Eu não estou afim de perdoar, não tem problema. Verdugo trabalha querendo você ou não. E não é por causa deles, meu querido. É por causa de você. É para você não se tornar escravo do verdugo. É para você sair desse estilo de vida que talvez você está aprisionado e não acha lugar nenhum. Para a saída, Jesus está te dizendo, falta você liberar perdão e perdoar mesmo que não mereça, porque perdão não é merecível. Perdão é graça. É libertação. Eu tive o prazer ontem de pregar no acampamento, de manhã à noite, e eu conheci um rapaz, vou colocar o nome dele fictício, Murilo. E ele me procurou depois do culto da noite, e falou, às vezes eu queria conversar em prantos, chorando comigo, nós fomos para um canto. Ele disse, eu estou separado da minha esposa. A gente se separou, estávamos casados há 15 anos. Eu tenho 2 filhas lindas. E eu não sei por que ela separou de mim. Ela nunca me disse. E o Murilo dizia para mim que ele tentou, ele se esforçou, ele mudou, mas ela não quis nada com ele, disse que não era por causa de outro homem, não era nada por nada. Passou 6 meses, eles se separaram no papel. Passou mais 6 meses, ela estava namorando outro rapaz. Ela está para casar com esse rapaz, faz 2 anos isso. E você não tem ideia como aquele rapaz chorava igual criança, sofrendo. E eu fui conversar um pouquinho com ele, a gente falou um pouquinho, não disso, de outro assunto, mas a gente entrou um pouquinho nisso depois. E eu falei para ele, meu querido, você precisa viver. A gente falou do texto de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. E ele não tinha mais vida, e eu disse para ele, você precisa viver. Você está só existindo, você não está vivendo. Aí a gente entrou um pouco nessa questão do relacionamento com a esposa ou a ex, e eu disse para ele bem claro, falei, meu querido Murilo, você precisa liberar a sua esposa. Você precisa perdoá-la mesmo que ela tenha feito todo o mal a você, porque quem está preso aqui é você. Ela vai casar, ela está vivendo a vida, e você está morrendo, porque os verdugos estão judiando de você. A gente chorou, e ele prometeu para mim, eu vou tomar uma postura essa semana sobre isso. E eu disse, e termino esse ponto dizendo para vocês, perdoe. Eu disse para ele, perdoa ela, não porque ela merece, porque nem eu mereço, ninguém merece, mas perdoe ela, para você ser livre, e a tua vida poder fluir, você poder deslanchar. Mas tem mais um problema, e eu queria relatar para vocês, 2 Coríntios, abra sua Bíblia lá, 2 Coríntios, capítulo de número 2, perdoe primeiro, não porque ele merece, mas porque você se ama, e você não quer ser entregue às mãos dos verdugos. A segunda dica que eu quero lhe dar dessa explanação, perdoe, para você além de não dar legalidade só para verdugo, você também dá legalidade para Satanás. Esse texto vai responder isso. Perdoe para você não dar legalidade para Satanás e ele fazer a festa com você. Também já bastava o meu inimigo, eu ainda tenho mais o segundo, os verdugos, e agora eu tenho mais um terceiro, Satanás. Vamos ver por quê? Capítulo 2, Paulo dizendo, a partir do versículo 5, ora se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em a parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis pelo contrário perdoar-lhe e confortá-lo,
para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo, que confirmeis para que com ele o vosso amor, ou seja, trate ele com amor. Trate com amor, não deixa não, mas trate com amor. Versículo 8, versículo 9. E foi por isso também que eu vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Faz o que eu estou te pedindo. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tem perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Olha o versículo 11, para que ele fez isso? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Numa outra versão, para que Satanás não tenha liberdade de agir neste ambiente. Quando eu não abro, quando eu não libero o perdão, eu estou dizendo para Satanás a seguinte expressão: fique à vontade, faz o que você quiser, porque uma possibilidade, um viezinho, um pressuposto, eu já estou te dando, que é compartilhar o amor que eu senti um dia de Deus. Eu não vou passar para frente. E aí, qual que é o sentimento que a gente vai criando e procriando dentro de nós quando a gente não perdoa? Ódio. Ai, que ódio daquela pessoa, já fez isso? Já pensou nisso? Raiva. Ai, que raiva. Rancor. Amargura. Ressentimento. Qual desses Deus produziu no teu coração? Satanás, ele só precisa dessas pinceladinhas para ele amplificar e causar um estrago na tua vida. Ele precisa só de uma brecha. Pedro vai dizer isso: cuidado com o nosso inimigo, ele ruge como um leão, querendo pegar a quem possa tragar. Deu uma bobeira, ele pega. João 10:10, o inimigo vem senão para roubar, matar e destruir. Toma cuidado. Só que infelizmente a gente acha que eu não vou porque eu estou, que ódio, que raiva, e está nutrindo aqueles sentimentos desagradáveis e acha que está fazendo mal para o outro. Uma frase de um pensador dizia que fazer isso é como tomar veneno, eu mesmo tomar veneno, achando que o outro vai morrer. É isso que a gente faz. Quando a gente não libera perdão, Satanás faz a festa. E a terceira e última, eu perdoo, porque eu não quero criar prisão própria. E aí eu volto no texto, respondendo e concluindo a mensagem da parte da manhã. Quando Jesus diz, lá no capítulo 5 do livro de Mateus, se você puder acompanhar lá, quando Jesus dizendo as últimas palavras ali a despeito disso, ele menciona assim: entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está no caminho, para que o teu adversário não te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue ao oficial de justiça, e então sejas preso e recolhido. E o pior, o versículo continua dizendo assim, que mais me deixa triste: e em verdade te digo, e quando Jesus repetir isso de manhã, quando ele usa essa expressão, e em verdade te digo, ele está querendo dizer, leva a sério. E ele diz o quê? Você não vai sair dali enquanto você não pagar o último centavo. Lá em Mateus 18, Jesus faz a mesma expressão. Ele só vai sair dali, dos maus que o verdugo causa, enquanto ele não pagar até o último centavo da dívida. O servo. E aí eu queria desafiar você, para você perdoar, para você não cair nessa prisão. Porque como eu disse, se fosse uma prisão de ferros, de um lugar fechado, onde você ficaria ali com alguém e tal, sem problema, mas essa prisão é pior. Essa prisão que eu e você causamos por causa da nossa falta de amor e de liberar e de perdoar as pessoas, ela nos aprisiona. Nós nos aprisionamos. E eu quero dizer para você por que isso. Por que nós vamos para a cadeia quando a gente não se reconcilia? Segundo o texto, 2 cadeias. Você já ouviu falar em fobia? Um dos primeiros do Novo Testamento que foi tratado com fobia foi Pedro. Pedro tinha galofobia. Vou repetir, Pedro tinha galofobia.
Lembra da história de Pedro? Jesus disse para Pedro: Pedro, antes que um galo cante, você vai me negar. Dito e feito. Imagina Pedro, até encontrar com Jesus, ele ficou com galofobia. A prisão que Pedro criou em torno de si mesmo, que ele mesmo se aprisionou, foi chamada de galofobia. Sabe o que é isso? Imagina toda manhã um galo perto da casa de Pedro cantando. O que ele relembrava? O que eu fiz com Jesus? Não podia ver galo, não podia ver uma ave. Será que é aquela que cantou, é aquela que não cantou? Ai meu Deus, será que Jesus lembra disso ainda? Ai meu Deus, galofobia. E nós temos extrema facilidade de fazer fobias ou cadeias para nós, quando a gente não perdoa. Por exemplo, talvez comigo você tenha Isaíasafobia. Como é que é isso? Você não pode ouvir falar no meu nome que você fica mal. Você não pode me ver passando pela rua que você muda de lado, porque se passar perto, o cheiro do Isaías te faz mal. Não faz não, sou cheiroso. Você não pode ouvir uma pessoa que talvez se chame Isaías, que você fala: cara, Isaías, não, de novo não. Você não pode ver alguém que tem uma motinha branca e vermelha igual a do Isaías, que você lembra do Isaías. Isso é prisão que eu e você criamos e a gente não tem ideia do que a gente está fazendo com a gente. E nós imaginamos que estamos fazendo um bem se afastando daquelas pessoas. Por isso que o tema da mensagem é serial killer, matando as pessoas da nossa vida. E a gente vai matando. Eu não gosto do Isaías, eu mato. Na minha vida não existe. Eu não gosto do Danilo, eu mato. Eu não gosto do Alex, eu vou matando e vou vivendo. Só que eu não mato só o ser Alex, o ser Danilo, o ser Isaías. Eu estou matando todas as imagens das quais, na prisão que eu estou criando, vai identificar. É só eu ir para um outro lugar. Sabe quem que Deus vai colocar lá para conversar com você? Um cara chamado Isaías. Já passou por isso? Não, de novo não. Tudo menos esse nome. Tudo menos esse estilo. Meu irmão, nós vamos vivendo matando as pessoas, matando as pessoas. Só que a gente acha que está matando, mas a gente não está matando, a gente está se escondendo, se aprisionando. E o pior, se você tem a convicção que está matando, você está matando, mas sabe onde é o caixão delas? Dentro de você. É como dormir com o inimigo. Você não quer pensar, mas você pensa. Você quer fugir, mas ela aparece. É que nem uma assombração. Quanto mais você reza, ela aparece. Tudo isso por quê? Você não sabe o que é perdão. Você sabe viver assim? Você consegue? Eu quero encerrar. Pessoal do louvor, pode se preparar ali para cantar? Mário, vem cá, por favor. Meu irmão, perdoe não porque você ama aquela pessoa porque ela merece, não, porque ela não merece. Perdoe porque você se ama e quer viver livre disso. Perdoe não porque eu acho legal, não. Perdoe para não dar legalidade para Satanás. Restaure relacionamentos. E a terceira e última ideia que a gente colocou: perdoe para você não criar fobias e prisões onde você mesmo está criando para você e você não sabe como tirar. Hoje a resposta de Deus para você é: tem uma saída, uma porta, chama-se perdão. Eu quero lhe mostrar o que é isso. Segura um pouquinho isso aqui. Isso é um problema que eu causei com o Mário. E eu não gosto do Mário. Ai, que raiva do Mário. Que ódio do Mário. Ele não podia ter feito isso comigo. Me amarrei. Eu só vou quebrar isso aqui com perdão.
Sem perdão eu não quebro isso. Só que o pior é que eu tenho a sensação de que eu vou embora. Pode segurar. Cadê o Mário? Eu vou me distanciando. Não quero, não gosto. Aí vai. Ai, o Mário sumiu. O Mário. E aí nós temos uma tendência um pouco pior. Quer ver, Mário? Um pouquinho mais aqui, solta aqui, vamos aumentar o laço. Eu mudei de cidade. Eu mudei de escola. Eu não vejo mais a pessoa. Ela nunca mais vai me atemorizar. Você pode até se distanciar, mas aquilo nunca vai sair de você enquanto você respirar. E por mais força que você fizer distante, pode vir? Mais pertinho o Mário vai chegar de mim. Isso não é perdão, isso é prisão. O que Jesus quer fazer com a gente é isso aqui, ó. Marião, me perdoa, meu querido. Nós dois estamos livres. Talvez tem muitos de nós aqui que está amarrado com elástico a tanta gente, a tanto passado, a tantas pessoas. E a palavra de Deus para você hoje, meu irmão, eu quero te ver livre. Eu te fiz para ser livre. Graça, perdão. Vamos cantar? Quero te convidar para você fechar os teus olhos. Obrigado, Mário.